Boa noite. Eu sou a Meire Akemi Oemura. E eu vim aqui contar para vocês um pouco do que é o posicionamento sistêmico. Esse vídeo está sendo gravado no dia 18 de junho de 2022. A data que eu escolhi para iniciar um projeto meu, já há um tempo já, de bate-papos, de conversas, né? Mas, um pouquinho antes de a gente começar a gravação de hoje, eu vi no Facebook, que eu tenho o hábito de visitar no Facebook, o Lembranças. E tinha um post do Edmilson, eu agradecendo Edmilson Quezada, pela confiança em alguma coisa que de verdade eu nem lembro, né? Eu até perguntei para ele, mas ele não me respondeu, então eu não posso compartilhar com vocês aqui neste momento. Mas eu fiquei, né, encafifada com isso e eu olhei nos comentários. E nos comentários ele respondia dizendo que quando ele teve lá a questão dele, ele pediu por um nome, para uma pessoa que pudesse ajudá-lo em alguma coisa, e ele lembrou de mim. Então, provavelmente ele me perguntou alguma coisa que eu respondi, eu nem sei o que é, e ele estava me agradecendo por isso. E eu comentava não era, eu estava feliz e que não era por acaso, pois no dia 18 de junho de 2018, ou seja, fazia um ano, que eu tinha dado um cano nele, né? E aí eu vou contar a história desse cano que eu dei no Edmilson. Para contar isso, eu tenho que voltar um bocadinho mais na história do tempo, né? Eu conheci a constelação através da Ivete Costa, né? Que, na verdade, eu fui para ver sobre numerologia com ela. E participei de um exercício de numerologia e tal, e logo em seguida ela mandou um de constelação e eu fui também conhecer. Quase que simultâneo, eu conheci o trabalho da Isabel Barata, que eu já conhecia de trabalho voluntário no Projeto Abraço, mas não sabia que ela era consteladora. E aí eu passei aí nas duas, cada dia em uma, tal, quando dava, e depois acabei optando por frequentar mais na Bel, uma por afinidade, né, porque eu já a conhecia antes e proximidade também. E aí, fiquei bastante tempo, ela já ajudou muito, em muitas coisas da minha vida, e sempre que a gente vai como representante, a gente pega carona e cura no nosso sistema também, né? E eu gostava muito de ir, eu ia toda semana para ir curando coisas da minha vida. E num desses dias, entre uma constelação e outra, a gente estava sentado num semicírculo e ela comentou que no espaço tinham pessoas que poderiam estar atuando como consteladores também. E enquanto ela falava, eu fui percorrendo os olhos, né, no salão lá, né, na sala, procurando a quem ela se referia. E quando chegou nela, ela estava assim, olhando para mim. Ela, sim, você nunca pensou? Eu falei, não, nunca pensei. Porque, na verdade, até aquele momento, eu nunca tinha pensado. Mas eu nunca tinha pensado, porque a Meire daquela época não estava no lugar dela. A Meire daquela época não tinha o conhecimento que eu adquiri neste caminhar, né? Só que abriu um portal, né? Virou a chave. Naquela época também, eu tenho um amigo, que ele continua sendo meu amigo, que estava passando por uns momentos difíceis dele, né, pessoal, com questões dele, e do trabalho.
e eu o convidava para vir conhecer o trabalho de constelação. E sempre não dava certo, né? Nunca dava certo, nunca dava certo. E aí, a Solange Haranaka, que também ia na Bel, ela me convidou para ir num exercício de constelação para empreendedorismo. E eu achei interessante e lembrei do Adilson e o convidei, porque como ele é empresário, talvez, né, fosse um caminho. Ele vendo o caminho dele se abrindo nos negócios, ele poderia também cuidar de outras coisas, né? E assim foi. Só que quando eu convidei, ele disse que ele ia fazer um curso de formação nesse mesmo final de semana, formação de consteladores. E eu estranhei, eu falei, ué, mas você nunca nem foi numa constelação e vai fazer um curso de formação? Ele disse que havia conhecido um constelador, feito atendimento individual, gostado muito, e que ele ia fazer esse curso. Eu falei, que bom. Ele foi pro dele e eu fui pro meu, com o Alex Possato e a Luciana Cerqueira. Foi muito bom, né? E lá eu fiz vários amigos, dentre eles o Edmilson Quezada, que mora em Campinas. E ele costumava me mandar os convites para eu participar das constelações dele. Mas eu moro em Guarulhos e ele em Campinas, um pouco distante para ir participar de uma constelação assim, né? Ainda mais dirigindo, né? E aí, só que quando ele me mandou do dia 18 de junho de 2018, alguma coisa me fez lembrar que alguém tinha comentado de Campinas e nesse final de semana. E eu comecei a buscar nas conversas do WhatsApp. Encontrei na do Adilson o post que ele estava me convidando para fazer o curso de formação, junto com ele, né? Daquela outra nossa conversa que a gente tinha tido. E aí tinha aula naquele mês, né? As aulas eram mensais e era naquele final de semana. E aí eu pedi para ele, então, carona de Guarulhos para Campinas, para minha filha e para mim. E ele tinha feito o cálculo, né? De me levar no espaço do meu colega e depois voltar para o curso dele. E só que o Edmilson disse que iria no espaço da aula, porque ele conhece o Adailton Meira, que era o professor, e aproveitaria para cumprimentá-lo. E só que nós fomos muito cedo, né? Por conta dessa diferença do translado, nós chegamos muito cedo no local da aula. E nós ficamos conversando com o professor querendo saber qual era o meu contato, se eu já tinha participado e tal, e eu fui contando algumas coisas para ele. E ele me convidou para participar na parte da manhã, lá, que depois do almoço eu poderia ir participar da constelação do meu amigo. E quando eu pensei de ligar para avisar, ele chegou no hotel. Então, daí, o cano que eu dei nele, né? Porque ele foi me buscar e eu não fui com ele. E não fui nem à tarde. E eu vou contar por quê. Foi cano mesmo. No exercício da manhã, da parte da manhã, o professor comentou que à tarde ele faria um exercício de posicionamento do filho em relação ao pai. Eu já tinha tido um aborto, eu já sabia, e eu gostaria de participar desse exercício para saber, né, se de repente eu tinha tido mais algum aborto. Minha filha estava no hotel também, só que ela não estava participando das atividades, ela estava passeando pelo hotel, né? Então, na hora do almoço, eu pedi para ela ficar lá no salão, já tinha conversado com o professor e tinha dado ok, para ela participar, porque eu gostaria de saber se eu tinha tido mais abortos, né? E ela participou. O exercício consistia em sentir, né? Através
da condução do professor, a gente ia percebendo a qual era a nossa posição, e ele foi pedindo para que se fizesse quem era primogênito aqui, segundo filho, terceiro filho, cada um tomando seu lugar na fila da ordem, né? Só que na hora do almoço, uma das pessoas que havia sentado conosco colocou que ele estava angustiado, pois ele já tinha feito esse exercício, ele era o primogênito, assim como eu, né? E ele descobriu que ele era o terceiro. E aqui eu vou contar para vocês porque fez sentido para mim. Nem sei se realmente eu sou a posição que eu sou. Eu estou contando porque o que isso fez de diferença na minha vida, eu tomar o meu lugar. Nesse exercício, que depois o professor falou que quem não se encontrou, ele ia de um em um, né, para ver onde é que era o seu lugar mesmo, eu sou a quinta filha. E quando ele me disse que eu sou a quinta filha, aquilo parece que tirou toneladas das minhas costas. Porque eu sempre fui muito cobrada por isso, né? Você, como todo bom filho primogênito, você tem que dar exemplo, você é a mais velha, né? E numa família de japonês, então é mais pesado ainda, né? Porque a cobrança ainda é maior, né? Um cadinho mais de cobrança. E quando ele falou que eu era a quinta filha, eu fui para a fila dos quintos, né? Dos quintos filhos, pulando assim, saltitando. Passei pelo rapaz que estava no terceiro, eu falei, menino, você falou para mim que você estava chateado, que você era o terceiro, que era o primeiro e você é o terceiro. Eu era a primeira e eu sou a quinta, e tá muito bom, sabe? Feliz de verdade, né? Porque a impressão que dava era que estava leve, estava bom para mim. E foi maravilhoso, né? E a minha filha, ao participar do exercício, ela viu um rapaz, assim, né? Que a gente já intuía que era um menino, né? Porque eu sempre quis um filho menino, já tinha até nome. E ela falou, mas mãe, eu acho estranho, porque ele era um rapaz, ele era grande, né? Mas aí, depois eu explico por que tá tudo certo. E tá do jeito que deveria de estar mesmo. Esse exercício virou a chave, né? Foi quando eu escolhi ser consteladora. Foi depois desse exercício que eu já retornei com essa escolha decidida a fazer, fiz minha formação na mesma escola da Bel, por indicação dela, inclusive. Outra coincidência, né? Muito grande. E foi muito bom, muito maravilhoso, né? E aí eu dou um saltozinho. Eu fiz o curso, mas eu não atuava, né? Como consteladora. Eu tinha acabado de terminar o curso, quando estourou a pandemia. Eu era coordenadora pedagógica, não sei, onde tínhamos algumas crianças que a gente sabia que tinha uma situação bem vulnerável, né? E o fato das escolas fecharem, eu sabia que tinha criança que ia passar por apuro, né? Famílias que iam passar por apuro. Porque muitos trabalhavam no mercado informal, né? E aí ia ser mais difícil. E eu estava bastante angustiada com isso, né? E um grupo de amigos do Instituto Mais Atitude, através da Beth Taba, que eu fiz um atendimento para ela, e depois da constelação que eu fiz para ela perguntou para mim se eu não sabia de alguma instituição, alguma coisa que tivesse precisando de ajuda, né? Porque o pessoal do Mais Atitude sempre fez muita coisa
de voluntariado, mas por conta da pandemia não estávamos tendo mais os eventos presenciais. E eles, entre eles, estavam se conversando que eles queriam fazer, continuar fazendo, né? E surgiu a ideia de fazer doação de cestas básicas. Eu falei, ouvi minhas preces, doa para minha escola, né? E aí eu contei para ela. E foi feito isso. E eu comecei a atuar como consteladora como um incentivo, né? Para quem contribuísse com a compra das cestas básicas, eu fazia as constelações sorteadas, né? Entre as pessoas que colaboravam, e fui fazendo, fiz algumas para essa campanha do Mais Atitude, e aí depois tem outra ONG que eu ajudo também, que faz a inclusão de deficientes visuais, que é o Atitude do Bem, olha aí outra sincronicidade, Mais Atitude e Atitude do Bem, são duas ONGs que eu faço parte da diretoria das duas, né? E ele falou, Amélia, eu também estou fazendo, né, a doação de cesta básica do pessoal, porque muitos são informais, e aí eu fiz mais uma campanha para eles também. E, mais ou menos nessa época, a minha filha havia me mandado um link, né, de uma live para eu assistir. Naquela época, as lives ficavam só 24 horas. E eu não tinha, eu vi que era uma live, só que eu não tinha assistido por conta do trabalho. E quando eu fui olhar, já era assim, passada das 7 horas, já era mais de 7 horas, e eu vi que ia ficar somente até as 8, né? E aí eu adiantei parte e tal, e comecei a assistir. Era da Camila Borges, sobre Ho'oponopono. E eu achei bastante interessante, então eu vim fazendo, né, a live sempre um pouquinho atrasada, porque não dava para assistir no tempo certo, e como eu já estava com um dia de atraso, atropelou um pouquinho no meio de campo. E no final, ela oferece a formação de Ho'oponopono. E eu comprei, porque eu gostei dos exercícios e eu achei que minha filha queria fazer o curso. Comprei e fui dar de presente para ela. Ela falou, não, mas mãe, eu não quero, né? Eu mandei para você porque você gosta dessas coisas, mas eu nem fiz todos os dias do exercício, eu não vou fazer o curso não. Mas o curso estava comprado. E aí eu decidi fazer, então, o curso. E a Camila é uma fofa, é uma jovem que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, porque ela estava lá no Havaí, né? Ela foi para o Havaí para estudar o Ho'oponopono, então ela fez formação lá. Depois eu vou deixar todos os links de todas as pessoas que eu estou citando na descrição do vídeo, tá bom? Para vocês poderem saber e acompanhar o trabalho deles. E aí, e aí eu tenho que falar que eu fiz 2 formações de constelação. Uma com a Isabel Rodrigues, e que é Bel Rodrigues, né, como ela é conhecida, e com o Alex Nielsen. Olha aí, Alex e Alex, tá vendo? Tudo em mim é assim, né? Tem umas repetições. E aí, eu tinha que comentar do Alex Nielsen, não podia esquecer dele. E aí, voltando lá para o curso de Ho'oponopono, eu fiz a formação e fui fazendo os exercícios. No começo estava muito empolgada. Porém, chega um momento que ela vai dando umas cutucadas mais profundas. E aí eu fugi. Eu não quis ver, e por conta do trabalho também, que começou ter uma demanda maior, né, de coisas para fazer, eu, né, alegando isso, não posso, me afastei. E não realizei o exercício junto com a turma. Me arrependo por conta disso.
Porém, o Ho'oponopono fala que a gente forma cordões Aka, né? Com pessoas, com lugares, com objetos. E é verdade, porque o meu cordão Aka estava fortemente ligado ao Hana. Embora eu não estivesse participando das atividades lá, junto com o grupo, uma parte minha estava ligada para o meu cordão lá. Porque os exercícios, as tomadas de consciência que ela foi pedindo para as meninas fazerem, eu fui fazendo intuitivamente e modificando na minha vida quase que simultâneo. E eu me dei conta disso quando eu fui, no final, né, o curso valia por um ano, o acesso à plataforma, e tinha que fazer um TCC, né, para poder apresentar, para você ter o certificado internacional. E quando eu fui fazer esses exercícios para não perder essa oportunidade de certificação, eu pude perceber que eu estava ligada, que eu estava vivendo mais ou menos o que estava sendo proposto, mesmo sem estar assistindo às aulas. E isso foi muito bom para mim, essa tomada de consciência. E mais um pouquinho para o finalzinho do ano, né? Acho que agosto, acho que foi em agosto, que eu fiz outra Camila. A Thaís Ferreira me convidou para fazer o curso da Theta Healing com a Camila Loureiro, outra Camila, Camila Loureiro. E esse curso eu não tinha pretensão de fazer. E ela me ajudou, a Camila, né, de uma forma de parcelamento, de condição de pagamento, que me possibilitou de fazer, porque ela falou que via, que ela conversou com o meu eu superior e que ela sabia que eu poderia fazer diferença na vida de algumas pessoas. Eu pensei, isso é papo de vendedor, né? Tá falando para poder vender o curso. Mas como eu tinha gostado muito do Theta Healing, eu fiz o curso. E realmente vai e conversa com o eu superior, viu? E eu pude ver durante o curso que é verdade, e eu aprendi muita coisa com o Theta Healing. E o Theta Healing veio para me dar amplitude. Tanto que hoje eu sou instrutora de Theta Healing também, né? Em poucos meses eu me tornei instrutora de Theta Healing de uma maneira assim que nem eu acredito, porque eu nem pensava em fazer o curso, quanto menos me tornar instrutora. Mas em outro momento eu conto essa história aí. E o posicionamento surgiu disso tudo, porque eu estava em conflito. Como eu, que tinha acabado de me descobrir como consteladora, né? Em contato com o Ho'oponopono e o Theta Healing, tudo junto, misturado, porque foi, assim, meteórico, né? Foi tudo simultâneo, praticamente. E eu sempre tive a prática de compartilhar o que eu aprendia, sempre. Eu acho que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E aí eu ficava pensando, mas o que as meninas que estão nos meus grupos de constelação, onde eu posto as minhas atividades para elas poderem participar, estão pensando de mim, né? Que eu não sei o que eu quero. E aí aconteceu algo bastante inusitado. Eu participei de um exercício com a Elizabeth Nakata, que era a árvore iluminada. Árvore iluminada não. A árvore iluminada é da Letícia Bacins para
antepassados. O da Elizabeth Nakata é outro nome, eu não me recordo agora. Sei que é no final do ano, uma janela temporal que tem, e ela faz um exercício, e depois eu prometo que eu compartilho tudo direitinho na descrição do vídeo. Eu não lembro o nome agora. E ela nos conecta cada dia com um antepassado. Um dos meus antepassados pediu uma árvore. Só falou para mim, árvore, para poder plantar uma árvore. Eu, ok. E no dia seguinte, o meu antepassado que se contatou, ele era bem sisudo, assim, sabe? Um rosto fechado, braço cruzado, e ficou o tempo todo cabisbaixo lá, quieto. E o exercício já estava acabando, e eu falando, meu Deus, né? Ele não vai falar comigo? Aí eu perguntei mentalmente, né? O que você quer, né? O que eu faça? Aí ele só falou, música. Eu, tá bom, né? O que será que ele quer dizer com isso? Acabou o exercício, eu tinha um compromisso virtual, porque a gente estava num bombardeio gigantesco de lives e de cursos e reuniões, e eu não lembro o que eu tinha. Eu sei que eu trabalho à noite, né? Então, eu tinha alguma reunião, alguma coisa, e eu saí do exercício e fui correndo para o virtual para fazer a atividade que eu tinha naquele momento. E de lá fui dormir, né? Cansada já. Nem lembrei de pensar no que o meu antepassado tinha me dito. De manhã, quando eu acordei, saí do quarto, eu vi em cima da mesa as velhinhas lá, organizadas. Eu, meu Deus, né? Só que no dia anterior, quando eu fui me deitar, um amigo querido, Renato Ferreira, tinha me mandado perguntando se eu conhecia o Brasil Paralelo. Como a gente estava, né, num tumulto por conta do governo e tal, né? Eu falei, será que ele está falando de política comigo, né? Eu nunca vi comentar nada sobre política. Será que é alguma coisa assim? E pus no Google, no pesquisa Brasil Paralelo, e abriu, né, o link lá da plataforma e tal. E eu assisti um vídeo, que era um especial de Natal, que eles estavam fazendo vários especiais e tal, e assisti um videozinho. E aí, acabei cochilando de madrugada, e eu lembro que eu compartilhei uma pessoa que eu nem lembrava de onde conhecia, ela mandou a gente é amigo do Facebook, mas eu não sei de onde eu conheço ela pessoalmente, né? Mandou um link de como aprender música clássica. E aí eu entrei, fucei, olhei lá na página do curso e tal, e fui dormir, acabei dormindo. Quando eu saí do quarto, que eu vi, eu falei, alguém falou de música, alguém falou de música. E aí eu voltei para saber de onde é que era a música. Como eu tinha compartilhado essa postagem dessa moça, e aí e o Renato havia me mandado, eu achei que o Renato tinha visto minha postagem desse como aprender música clássica e tinha mandado do especial de Natal, que era sobre Beethoven, por conta disso. E estava satisfeita com isso. Só que tempos depois eu ouvi um trecho sobre o perdoar, né? E quando eu mandei, eu falei assim, nossa, me parece familiar. Aí quando eu mandei pro Renato, falando assim, Renato, isso aqui é familiar para você? Aí ele disse sim.
é do link do Brasil Paralelo, tal episódio, não sei o que. Eu falei, Jesus, tem mais alguma coisa lá para eu olhar. Voltei no vídeo do Brasil Paralelo para assistir inteiro e prestando atenção. E aí que eu vi a parte da história da música, né? No final do vídeo, o maestro conta a história de Beethoven, músico surdo. Eu sou professora de surdos. Então, este meu antepassado fez esse link com a música para eu saber o para quê, né? Que eu trabalho com surdos hoje, né? É em honra a esse meu antepassado. Não sei se ele era surdo, talvez, né? Por isso que ele não se comunicava comigo e ele só falou música. Ou talvez, não sei. Mas é muita coincidência. E isso só já bastaria para me emocionar, como me emociona até hoje só de eu lembrar. Mas eu estava nesse conflito, né? Como pode, né? Como pode? E fazendo uma meditação, ouvindo música clássica, eu estava me questionando justamente sobre isso, né? Sobre essa minha inconstância em saber qual caminho seguir, que cada hora estava fazendo uma coisa, né? O que seria isso? E aí eu escutei minha voz interior dizendo assim, tá ouvindo esse som? É o som do piano. Tá ouvindo esse som? É um som do violino. E aquele outro é a flauta. Essa orquestra só é tão bonita porque todos os instrumentos estão tocando simultaneamente, cada um na sua. E aí eu entendi que todas essas ferramentas estão vindo para que a orquestra seja melhor, né? O Theta Healing, o Ho'oponopono, a constelação e todas as outras coisas, o mesmo Barra de Axis, que eu também sou facilitadora, não renovei minha licença neste ano, mas eu posso me retornar, basta eu querer, né? Eu posso retornar a ser facilitadora para poder ensinar também. Tudo isso veio junto. Só que as coincidências não pararam por aí. Eu tenho uma das meninas que participa dos meus exercícios de constelação, dos meus atendimentos, e ela está em Portugal. Eu não a conheço pessoalmente, né? Somente virtualmente. Mas eu tenho muita sintonia com ela, né? E ela pediu para mim uma constelação diferenciada, que ela queria ver, e ela descreveu a constelação genealógica. A constelação genealógica, a minha professora, Bel Rodrigues, da Flybel, Escola do Pensamento Sistêmico, ela, quando eu estava fazendo meu curso de formação, ela pediu para nós, né, participarmos como representantes de algo que ela tinha, uma cliente dela tinha descrito e ela tinha elaborado, e ela queria que os alunos fossem os representantes para ver, né, se o exercício fluiria. E ela denominou como constelação genealógica, onde ela ancora os antepassados, os pais, os avós e os bisavós. E trabalha os karmas e os talentos que cada um desses familiares pode ter contribuído. E foi muito emocionante o exercício daquele dia. Depois desse exercício, ela marcou mais um para quem se interessasse, só que ela tinha passado uma lição de casa, né? Precisava do nome dos antepassados, e eu não tinha, não sabia.
Comecei a investigar, mas eu não tinha tido as informações a tempo, e outras pessoas foram mais rápidas do que eu, né, e acabaram se inscrevendo, acabou-se a vaga, e eu já tinha me inscrito, então, para a segunda turma que fosse ser feita de workshop. Só que aí veio pandemia, e a gente não podia fazer mais, né, presencialmente. Quando a Silvia me pediu a constelação e ela descreveu, literalmente, essa constelação genealógica que a gente só tinha vivenciado 2 vezes. 2 momentos, né? 3 constelações, mas em 2 dias. Porque no exercício primeiro foi uma só, e no workshop foram 2 pessoas. Eu só tinha visto essa constelação funcionando 3 vezes. Eu falei, Silvia, essa constelação já existe. E aí eu perguntei para minha amiga, né, que tinha feito a dela, ela me passou, eu falei, mas isso não tá bom, eu ainda não estou satisfeita. E como eu tinha me mudado, né, de casa, eu não tinha os textos de maneira organizada. Eu mandei para minha professora, para Bel Rodrigues, pedindo, né, o texto para ela se podia me mandar novamente para eu poder fazer a leitura, porque eu tinha recebido esse pedido. E ela falou, mas eu nem escrevi texto, né, porque estava em estudo ainda. Mas é assim, 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 eu usei tais partes, e é assim que você faz. Só que ela fez no presencial, e eu precisava fazer no virtual, porque minha cliente estava em Portugal. E o desafio que foi, e aí, pensa daqui, pensa dali, me veio uma ideia, né, uma intuição de como fazer, pedi, encomendei as partes, printei o exercício, né, montei como eu ia colocar, mandei para minha professora falou, tá perfeito, dá para visualizar, pode fazer. E eu fiz a constelação genealógica dela, foi muito emocionante, muito emocionante. E aí plantou outra sementinha dentro de mim. Eu queria, de alguma forma, alguma coisa que unisse essas três vertentes, e eu queria, e eu fui assistir um encontro virtual com João Garriga, né? E eu estava ouvindo ele e, ao mesmo tempo, fazendo outras coisas, então, sem prestar muita atenção, de verdade. E aí, no momento em que ele começou a fazer um exercício, utilizando umas músicas, eu falei, é isso, é isso. E aí surgiu o posicionamento sistêmico. Eu uso a constelação genealógica, né, puxando lá dos antepassados, dos avós e bisavós. Eu uso as frases e algumas colocações do Ho'oponopono, projetando tudo isso para o futuro com o Theta Healing. Então, o posicionamento sistêmico é isso. E eu escolhi gravar esse vídeo hoje, ainda, dia 18, porque hoje é o dia do meu posicionamento. Foi dia 18 de junho de 2018 que eu escolhi ser consteladora. E foi no dia 18 de junho de 22 que eu iniciei o Tecendo Conversas, né, nessa pegada não mais educacional, como eu fiz ano passado, mas num caminhar de mais a minha praia, né, que é as terapias. Então, é isso que eu quero que vocês conheçam. Em breve, nós vamos ter mais um exercício
e fica aqui o que foi a construção, né? Porque quando eu fiz o posicionamento sistêmico, eu fiz e à tarde, né? No horário à tarde, foi 23 de maio, eu fiz, e de noite eu tinha uma constelação. E as meninas que participaram à tarde, na constelação à noite, elas entraram empolgadíssimas. Meio que é isso, não sei o quê. E elas começaram a contar o que elas sentiram, porque acabou o exercício, acabou, tal, desliguei, não gravei, nem nada, né? E aí, quando a gente se encontrou novamente à noite, elas começaram a contar o que tinha sido para elas, o que elas tinham sentido. Eu falei, ai, meninas, vocês me permitem gravar o que vocês estão falando? Né? E elas, claro, né, fizeram, e outras que não gravaram na hora, gravaram depois também. E tá tudo lá no meu canal para vocês estarem vendo, ouvindo o que fez na vida delas, né? E essas pessoas são do primeiro exercício. E é isso. A história de como nasceu o posicionamento sistêmico, algo que eu sei que pode ajudar muitas pessoas. E fica aqui o meu convite para vocês que escolherem se permitir tomar o lugar de vocês. Quem me conhece há muito tempo, né, hoje eu fui tomar café com o Renato e ele falou justamente isso. Meire, é impressionante a mudança de você em tão curto período de tempo, né? Porque eu tomei o meu lugar, né? Eu me posicionei, né? E isso fez muita diferença para mim, minha família, direta, né? As pessoas diretas, e também a família que estava excluída. Antes de terminar, eu só quero contar o exercício que o Gilson, meu primo, Billy, que segundo ele, 37 anos que a gente não se vê, né? Porque ele já está no Japão há esse período, e antes, quando ele ainda estava aqui no Brasil, a gente já não se via, porque as famílias, a nossa família estava quebrada, né? Tava não, ainda está. A gente está se religando novamente, renascendo da Fênix, né? O recomeço. E a gente já era amigo no Facebook e tudo, e ele postou, ele está no Japão, postou a produção dele da horta, né? A colheita dele da horta. E eu contei daquele meu antepassado, falei, olha, comentei. Se for o antepassado do lado do Emura, a fala que ele deu, né, para eu plantar uma árvore, serve para você. Então, plante aí uma árvore. Aí ele ainda brincou comigo, né? Mas eu tô no Japão, aqui não se planta árvore, não tem chão para plantar árvore. Eu falei, meu filho, pode ser um bonsai, né? Procura um bonsai, é árvore, bonsai é árvore. E aí foi interessante, porque diz que ele saiu mesmo para procurar o bonsai e não gostou de nenhum, né? E ele lembrou que a mãe dele, quando ainda estava viva, tinha um vaso grande de cimento com uma árvore, e que a árvore tinha secado, né? E ele pensou de usar aquele vaso. E ele participou, o Billy participou do exercício de posicionamento sistêmico, não da primeira edição, eu não lembro se da segunda ou da terceira, mas ele participou. E nesse exercício a gente posicionou também o irmão dele, né? Que a gente nem sabia, eu pelo menos não sabia que existia, porque como eles eram mais velhos do que eu nem sabia que eu tinha tido esse filho. E aí eu falei para ele fazer um ritual, né? Fazer alguma coisa para dar lugar. Podia ser plantar uma árvore, podia ser soltar flores ao mar, o que ele sentisse
o que seria interessante. Então, ele saiu com o intuito de comprar esse bonsai para fazer essa honra, né, de plantar a árvore. Não achou. Aí falou que ia usar o vaso da mãe e ele foi deixar preparado, né? Ele ia tirar o galho e deixar a terra preparada já para quando ele achasse a árvore, plantar lá. Só que tava a árvore seca e um pendãozinho assim, nascendo, né? Um raminho de broto verde nascendo. E ele, emocionado, me mandou a foto, né? Eu falei, então, é a sua mãe, que é a árvore grande e já estava seca, né? E dando a força para o seu irmão. Então, você mentaliza isso e tal, né? E foi muito interessante, porque eu falei, e a árvore do quê? Você sabe? Aí ele me disse que era uma amoreira. Eu dei risada. Porque quando eu disse para ele plantar um bonsai, como eu moro em apartamento, eu comprei um bonsai para mim também, né? Porque eu trabalho em São Miguel, tem um senhor que fica vendendo bonsais lá na entrada da cidade. E aí do bairro. E aí eu parei um dia e comprei um bonsai para mim também, uma amoreira. Então, esse antepassado que pediu a árvore era um antepassado Emura. E a certeza disso é tão grande que o meu primo lá no Japão estava revivendo uma amoreira. E eu, aqui no Brasil, na mesma semana, fui comprar um bonsai. Dentre tantos que tinha lá, eu comprei uma amoreira. E isso é tão forte, tão grandioso, que este ano a nossa amoreira deu frutos na mesma época. Porque, de verdade, eu rego ela, tudo, mas eu não fico ali, né, observando tanto, né? Preciso aprender, resgatar esse lado do meu antepassado, de me dedicar mais a plantas. Eu ainda não tenho esse cuidado tão grande quanto ele, quanto meu primo. Quando meu primo lá no Japão postou lá que a amoreira dele estava florescendo e dando os brotinhos para dar a frutinha, aí eu falei, vou olhar a minha também estava começando a dar. Então, as nossas árvores estavam no mesmo ciclo. Isto é o posicionamento. Isto é o que eu quero proporcionar para vocês também. Essa reconexão com a história de vocês, com tudo que veio antes. Que não nos cabe julgar, não nos cabe condenar, cobrar, nada. Apenas acolher com amor. Gratidão por me ouvirem até aqui, porque esse vídeo é mais para mim do que, né, lógico, para vocês saberem do que significa o exercício, a potência que eu vejo nele, mas é para mim me posicionar, porque a certeza de que eu estou no caminho certo é isso, é só esses sinais que aparecem. Gratidão e que em breve mais e mais pessoas possam estar fazendo esse exercício para o mundo. Eu quero, sim, que essa ferramenta, né, eu acho que é uma vivência. Eu chamei de vivência no começo e é uma vivência realmente. Que essa vivência possa trazer para vocês o que trouxe para a minha vida e para a vida das pessoas que já se permitiram participar.
Meu muito obrigada.